Bom, pessoal, então na aula passada nós vimos os tipos de corrente alternada e aqui eu tenho um gráfico que eu preparei para vocês da forma de onda senoidal. Né? Aqui ela ficou mais espremidinha, mas esse é o gráfico da senoidal. Ela sobe, depois estabiliza um pouquinho, depois cai. Né? É a típica forma de onda senoidal. E aqui na forma de onda senoidal, nós vamos começar a estudar aqui duas medidas que nós fazemos relacionadas à tensão, ok? E existem outras, mas a gente vai começar devagar, vamos começar através dessas aqui que eu vou apresentar hoje para vocês, que são, na verdade, são muito simples, não tem nenhum segredo. Quais são as grandezas que nós vamos apresentar aqui? Nós vamos apresentar as grandezas chamadas de VP. O que vem a ser VP? VP, o V é de tensão, então tensão, e o P é de pico, né? Pico. Então tensão de pico da senoide, desse sinal alternado. E nós vamos ver também o VPP, onde o V significa tensão e o PP de pico a pico. Tá? Então, VP tensão de pico, VPP tensão de pico a pico. E o que vem a ser isso? Muito simples, pessoal. A nossa forma de onda senoidal, se a gente imaginar que isso aqui é uma montanha, onde é o pico dessa montanha? O pico dessa montanha fica exatamente aqui. Né? A tensão de pico é a tensão nesse ponto aqui. É a tensão máxima que a senoide, que a nossa onda alternada chega. Né? Então a gente pode dizer que é a tensão máxima. É a tensão de pico. Ok? Então esse valor aqui da tensão, nesse ponto aqui, do pico da senoide, é o que nós chamamos de VP. Vou colocar outra cor aqui para facilitar a nossa identificação. Aqui é o VP. Aqui é a tensão de pico. O que é a tensão de pico a pico? É só a gente considerar que nós temos dois picos nessa senoide. Tem um pico aqui em cima, o positivo, e tem um pico aqui embaixo, o negativo. Né? Um pico lá no alto e outro lá embaixo. A tensão de pico a pico é a tensão daqui até aqui, ou seja, toda essa tensão a partir desse ponto, né, até esse ponto aqui embaixo, ó, que a gente pode, né, traçar aqui na reta. A tensão desse ponto aqui em cima até esse aqui embaixo. Essa tensão é o que nós chamamos de tensão de pico a pico, ou VPP. Muito bem. A tensão máxima, tensão de pico, nós também chamamos ela de amplitude. Então, a tensão a partir daqui, da linha do zero, até lá, o valor máximo, né? Vou fazer uma setinha aqui, ó. Até aqui, ó, essa tensão aqui é a amplitude do sinal, é a tensão de pico da minha onda. E a tensão aqui, ó, vamos fazer uma reta aqui para ajudar a gente. Daqui de cima até lá embaixo, toda essa tensão aqui é a tensão de pico a pico, ou seja, tensão de um pico, do pico máximo, até o outro pico, o pico mínimo. É a tensão de pico a pico. Normalmente, embora haja exceções, né? Normalmente, a gente pode dizer que a tensão de pico a pico é igual a 2 vezes a tensão de pico. Por que a gente faz essa conclusão aqui que a tensão de pico a pico é 2 vezes a tensão de pico? É muito simples. Vamos supor que a tensão de pico aqui seja de 10 volts. Então, a tensão aqui é 10 volts. Aqui é zero, aqui no meio é zero, né? E como a parte de baixo ela tem o mesmo tamanho que a parte de cima, aqui eu posso dizer que eu tenho também uma tensão negativa de menos 10 volts. Né? Então daqui do zero subiu até 10, depois caiu para zero de novo, caiu até menos 10, depois subiu de novo. Então a parte positiva e a negativa, normalmente elas têm o mesmo tamanho. Pode acontecer de não ter, mas é muito raro. O circuito é desbalanceado, ou em algumas aplicações especiais, com telecomunicações, enfim, mas isso não é o caso nosso aqui. Então, numa senoide de corrente alternada típica, normal,
comum, o pico positivo tem o mesmo tamanho do negativo. Então eu posso dizer que qual que é a tensão que eu tenho daqui até aqui? É muito simples, né? Se daqui até aqui eu tenho 10, foi 10, e daqui até aqui eu tenho mais 10, então daqui até aqui eu vou ter, de pico a pico, 20 volts, que é a distância do pico máximo para o pico mínimo. Então por isso que, no nosso caso aqui, o VPP vai ser 2 vezes o VP, tensão de pico nosso que é 10, então 2 vezes 10 vai ser 20 volts de pico a pico, no nosso caso aqui da nossa onda de 10 volts. É muito simples. Tensão de pico é a amplitude, a tensão máxima da onda. Tensão de pico a pico é a distância, vamos dizer assim, né? A diferença lá da tensão máxima até não o zero, né? Mas até a tensão mínima que ele chega, a distância entre esses dois pontos aqui. Essa é a tensão de pico a pico. E a tensão de pico, ela conta só a partir do zero, né? Então a tensão de pico conta a partir do zero, a tensão de pico a pico é a referência, são os dois picos. Então é muito simples essa noção de tensão de pico a pico, não tem nenhum segredo. E aí, para a gente entender melhor, deixa eu apagar esse gráfico aqui. Aí a gente pega, vamos colocar aqui de novo tensão, o eixo da tensão, e aqui a passagem do tempo. E aí a gente pode começar a nossa análise, né? Qual seria a tensão de pico desse sinal se eu tenho aqui na vertical 20 volts por divisão? Qual que é a tensão aqui? É muito simples. Se cada divisão vale 20 volts, e o que é divisão? Divisão são esses traços aqui, ó, certo? E aí se eu disse que na vertical, ou seja, nesse sentido aqui, eu tenho 20 volts por divisão, então cada linha dessa aqui, né, vamos fazer aqui no começo, cada uma delas vale 20 volts. Qual seria então a nossa tensão de pico nesse sinal? É muito simples. Eu posso vir aqui a partir do zero. Se cada uma vale 20, então essa aqui vale 20, essa aqui vale 40, essa aqui vale 60, essa aqui vale 80, que é justamente onde o sinal termina, né? Coincidiu aqui com 80. Então, a tensão de pico desse sinal aqui, o VP, seria de quantos volts? 80 volts, né? Porque cada divisão vale 20 e o pico do sinal bateu na quarta divisão. Então, vale 80 volts. Eu poderia simplesmente pegar aqui, 20 volts por divisão. Quantas divisões o sinal tem de altura? Ele tem, começando a partir daqui, 1, 2, 3, 4 divisões certinha de altura. Então, como ele tem 4 divisões, vezes, quanto que vale cada divisão? Vale 20 volts. Então, a tensão de pico será 20 vezes 4, 80 volts. Então, aí, vamos dizer assim, relacionado à altura do sinal, o número de divisões que ele tem, vezes quantas divisões cada divisão vale. Quando a gente trabalha com osciloscópio, que é um aparelho que a gente consegue ver essas ondas aqui de um sinal, a gente tem que fazer essa conta porque o sinal aparece dessa forma e a gente consegue, ele diz pra gente quantos volts cada divisão tem e a gente precisa multiplicar, né? Quantas divisões ele tem de altura vezes quanto que vale cada divisão para saber qual que é a tensão de pico. E a partir daí, se a tensão de pico do zero até aqui, a amplitude deu 80 volts, né? Então, daqui até aqui, que é o pico negativo, nós vamos ter 2 vezes 80, vamos ter 160. Então, vamos ter aqui 160 volts de pico a pico, 2 vezes o valor da tensão de pico. Se a gente contar daqui até aqui, nós vamos contar 8 divisões. Cada divisão vale 20 volts, então 8 vezes 20, 160 volts. Essa é a definição de tensão de pico a pico. E aqui foi um exemplo de cálculo que a gente pode fazer usando aí essa definição de quanto que cada divisão na vertical vale. Ok? Então, não tem nenhum segredo. Tá? É só pensar um pouquinho que a gente consegue resolver qualquer exercício desse tipo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.